Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje nós iremos falar sobre gravidez e parto. A partir da puberdade, a mulher já pode engravidar e ter filhos. Mas será que mesmo tendo condições de gerar descendentes do ponto de vista biológico, qualquer mulher está preparada emocionalmente e socialmente para assumir uma maternidade? Quais consequências de uma gravidez precoce? Você conhece mulheres que engravidaram muito jovens? O que mudou na vida delas? Qual o papel do pai durante e após uma gravidez? Pais muito jovens geralmente possuem condições e maturidade para assumir a paternidade? Vamos refletir um pouco sobre esse tema e conhecer todo o processo que envolve a gravidez e o parto, do ponto de vista biológico e social. Direitos reprodutivos e sexuais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, redigida e adotada no ano de 1948, estabelece uma série de direitos considerados básicos à vida humana, fundamentados na liberdade, na justiça e na paz do mundo. Entre esses direitos encontram-se os direitos reprodutivos e sexuais. Os direitos reprodutivos e sexuais estabelecem, entre outras coisas, que as pessoas têm o direito de decidir de forma livre e responsável se querem ou não ter filhos, quantos filhos querem ter e o momento mais adequado para gerá-los. Também estabelece o direito às informações sobre o próprio corpo e sobre as transformações que ocorrem durante a gravidez e ao acesso a métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada. Segundo o relatório do Fundo de População da Organização das Nações Unidas, de 2017, uma informação é preocupante. A cada 5 mulheres que engravidam no Brasil, uma é adolescente. Pesquisas mostram também que a gravidez na adolescência, além das implicações na saúde da adolescente, costuma causar um grande impacto na vida da jovem gestante, na vida do futuro pai da criança e na rotina das famílias envolvidas. Entre os aspectos mais frequentes estão a interrupção precoce da fase que abrange a adolescência, já que uma gravidez conduz os jovens à fase adulta biológica mais rapidamente, o adiamento ou a interrupção do desenvolvimento escolar, menor qualificação profissional, uma vez que o desenvolvimento escolar atua diretamente nas oportunidades futuras para a jovem de inserção no mundo do trabalho formal, os conflitos familiares e a total dependência financeira da jovem mãe na maioria dos casos. E aí vamos refletir. Qual é o impacto de uma gravidez na vida de uma adolescente? Analisando o texto, podemos perceber que o impacto ele é social, ele é físico e também emocional. Uma vez que na maioria das vezes essas jovens elas não estão preparadas para gerar uma nova vida. Muitas vezes as implicações elas não estão ligadas apenas à saúde da adolescente, mas também na vida social. Implica no desenvolvimento dessa jovem na vida escolar e na falta de preparo para o mundo do trabalho. Visto o fato de que essas jovens elas precisam abrir mão da ida à escola para cuidar da criança e, consequentemente, não adquirem a qualificação profissional necessária, a qualificação profissional desejável para o mercado de trabalho. Sem falar nos conflitos familiares que surgem devido ao fato de esses adolescentes dependerem totalmente da família, principalmente financeiramente, para custear tudo aquilo que o bebê, tudo aquilo que aquela criança precisa para o seu desenvolvimento. Então é importante pensar, no impacto que uma gravidez pode provocar na vida de uma adolescente. A gravidez, ela deve ser pensada com responsabilidade. Gravidez, quando ocorre a fecundação.
Você já estudou que a partir da puberdade, por ação dos hormônios sexuais, inicia-se na maioria das mulheres a liberação de células sexuais dos ovários, que são os ovócitos. A esse processo dá-se o nome de ovulação. Lembrando que a ovulação ela sempre ocorre no 14º dia após a menstruação. E quando esses ovócitos estão nas tubas uterinas, pode ocorrer o processo de fecundação, que é a união do espermatozoide com o ovócito, que se desenvolve dando origem ao óvulo. Da fecundação surge a célula ovo, que também é chamada de zigoto. Esse zigoto então se desenvolve, dando origem ao embrião. Se houver encontro das células sexuais femininas com as masculinas, ocorre a fecundação e a formação do zigoto. Inúmeras divisões celulares dão origem ao embrião. O embrião migra das tubas uterinas para o útero, em um processo chamado de nidação. Ao fixar-se na parede uterina, é o que caracteriza a nidação, inicia-se então a gestação. Então a célula ovo divide-se em duas, que por sua vez também se dividirão, formando 4 células e assim sucessivamente. Isso é o desenvolvimento do zigoto em embrião. Lembrando que o zigoto ele sofre inúmeras divisões por mitose. Essas divisões são chamadas de clivagem e são necessárias para que ocorra a formação do embrião. Após aproximadamente uma semana, um conjunto formado por cerca de 100 células chegará ao útero e poderá se fixar no endométrio, processo conhecido como nidação. Então, a nidação corresponde à implantação do embrião no endométrio, que é a parede interna, a parede que reveste o útero. Assim, tem início, então, a gestação. A mulher pode se considerar grávida. Da fecundação até a 8ª semana de gravidez, o organismo em desenvolvimento é chamado de embrião. Conforme o embrião vai crescendo, parte dele desenvolve-se, formando um tecido de revestimento externo chamado de córion. Então, o córion é um tecido de revestimento do embrião. Até o final do primeiro trimestre da gestação, esse tecido, juntamente com o endométrio, terá formado a placenta, órgão responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o futuro bebê. Que substâncias são essas? Por exemplo, nutrientes e o gás respiratório, oxigênio, que o bebê precisa também para o seu desenvolvimento. Portanto, a placenta, ela tem origem do tecido embrionário junto com o tecido do endométrio, que é um tecido materno. Então, a placenta ela tem origem materna, tem origem do organismo materno e do embrião, permitindo a comunicação entre esses organismos, a mãe e o bebê. E consequente troca de substâncias que são necessárias, fundamentais para o desenvolvimento do bebê. A placenta liga-se ao cordão umbilical, que leva nutrientes e oxigênio da mãe para o embrião e transporta o sangue rico em gás carbônico e em resíduos do metabolismo do embrião para a mãe. Então é assim também, é por meio do cordão umbilical e da placenta que o embrião elimina também os seus resíduos produzidos em seu metabolismo. Muitas substâncias nocivas ao desenvolvimento do embrião podem atravessar a placenta, pois sua capacidade de filtração é parcial. Devido a essa característica, recomenda-se que a gestante não fume, não beba, não use drogas, nem tome medicamentos sem orientação médica. Lembrando que todas essas substâncias consumidas pela mãe são transferidas para o bebê
durante a gestação por meio da placenta, prejudicando o desenvolvimento do feto. Por isso é importante, de fato, que a gestante não fume, não beba e nem use nenhum tipo de droga. O âmnion, outro tecido embrionário que se desenvolve no início da gestação, forma a bolsa amniótica, popularmente chamada de bolsa d'água, que acumula uma mistura de água e outras substâncias. Essa mistura é chamada de líquido amniótico, que cria um ambiente seguro para o futuro bebê até o final da gestação. O líquido amniótico garante proteção contra choques mecânicos e movimentos bruscos da mãe. Esses choques mecânicos referem-se a pancadas, que a mãe pode receber na barriga, leves pancadas, um esbarrão, enfim. Constitui uma barreira contra infecções, então protege o bebê contra infecções e permite que o embrião cresça de maneira adequada, cria um ambiente adequado para o desenvolvimento do bebê. Após 8 semanas de gravidez, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e cerca de 20 gramas, o embrião já tem uma forma próxima à humana e passa a ser chamado de feto. Na imagem, nós temos um feto humano depois de 2 meses de desenvolvimento. Na 8ª semana, a placenta ainda está em desenvolvimento e nessa fase o feto já apresenta alguns órgãos como o cérebro, o coração, o fígado e os rins. Observem na imagem a placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica. O útero é um órgão bastante elástico. Durante toda a gravidez, o útero materno aumenta de tamanho, acompanhando o crescimento do feto. No período final da maioria das gestações, o futuro bebê encontra-se encaixado, de cabeça para baixo no quadril da mãe. Se ocorrer o parto no 7º ou 8º mês, há grandes chances de que o bebê sobreviva fora do corpo da mãe, com cuidados médicos especiais e ajuda de aparelhos, visto o fato de que o bebê ainda está em fase de desenvolvimento. A partir de 40 semanas, o bebê ele já está pronto para o nascimento. Bom, pessoal, aqui encerramos o nosso vídeo. Beijos e bons estudos. Até a próxima aula de biologia.